Sejam todos bem-vindos, ou sejamos todos bem-vindos, porque eu também estou nessa, né? Cumprimentando a todos que estão online também, a nossa presencial e os que estão online via Facebook. Como sempre, nós temos os nossos tradicionais avisos, recadinhos, né? A nossa casa oferece não só na quinta, que a palestra é o passe água frutificada, o atendimento fraterno, que todo mundo sabe que é uma conversa, às vezes nós precisamos de alguém para nos ouvir, e também tomar conhecimento da doutrina espírita. Nós temos uma biblioteca que oferece os livros para emprestar, tem para comprar também. Nós temos na terça-feira palestra e passe das 2 às 3. E quando não estamos em férias, tem o Clube de Mães antigo, né, a APS, né, a sociedade, como que é aí da assistência social, desculpe, de vez em quando a idade pega sim. Na quinta-feira nós temos também evangelização, como estamos no período de férias, mais uma semaninha, em agosto começa tudo. No sábado nós temos também, na parte das 2 às 3, evangelização para os adultos, que são umas senhoras que há anos frequentam, com seus filhos, né, período da tarde. Temos o curso do ESD, que é um estudo sistematizado da doutrina espírita, toda segunda-feira, vai começar também agora em agosto. Nós temos um curso que já dura vários anos, e vai, segundo a nossa presidente da casa, Maria Regina, vai durar mais uns 300 anos, mas não faz mal. A gente estuda e sempre tem alguma coisa para aprender, que é o estudo Evangelho Redivivo. Nós temos também outro recado muito importante. Agora, no sábado, dia 26/7, lá na cidade de Rio Negro, vai ter um encontro de casais. Um encontro oferecido pela terceira URI, que é a União Regional Espírita, do qual São Mateus faz parte. O nome desse encontro, da palestra, do encontro, por que estamos juntos? A linguagem do amor na construção dos vínculos. Ele começa às 14 horas e vai até às 17, no sábado, dia 25, em Rio Negro. É uma promoção da AFAM, que é a área da família, que tem como coordenadora a Eudgéria Miranda, faz parte da Federação Espírita Paranaense. Então, se alguém quiser, estão todos convidados. Só que em Rio Negro, das 14 às 17. E agora, eu tenho um convite, não, um aviso, para nós, trabalhadores aqui do centro, da área do atendimento espiritual. Quem faz parte do atendimento espiritual? Quem está no passe, quem está na recepção, no atendimento fraterno, no Evangelho do Lar, que nós fazemos todas as quinta-feiras aqui após o passe. Que é um evangelho, como se faz na casa da gente, na nossa casa, mas é para fortalecer a casa espírita e a união entre os seus participantes. E também quem faz parte da radiação. Amanhã, sexta-feira, a partir das 19h30, o Jorge, que é o nosso palestrante de hoje, fará uma reunião com esses trabalhadores online e nos passará o link amanhã. Daí o Moacir também fala para Maria, né, Moacir? Nós temos hoje, então,
a leitura que a Ieda vai fazer da nossa mensagem, a prece e a palestra, o Jorge Wiltenburg. O tema da palestra de hoje é o poder da fé. Ieda. Boa noite a todos. Então, vamos à mensagem. Usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a esperas receber de alguém. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão como efeito, tolerância. Assim, semeia hoje a tolerância, de forma a colhê-la amanhã. Então, a mensagem de Joana de Ângeles, né, é psicografada por Divaldo Pereira Franco, do livro Vida Feliz. Boa palestra, Jorge. Boa noite a todos, nossos votos de muita paz. Convidamos a todos, então, para fazermos a nossa prece inicial. Então, com os nossos pensamentos e sentimentos voltados a Deus, a Jesus, rogamos a eles o amparo, a proteção. Pedimos para que nós possamos, nesses momentos que aqui estivermos, em sintonia com esses queridos amigos espirituais, na qual também estarão trabalhando conosco, nos atendendo, a equipe médica, espiritual, olhando a cada um de nós, quem sabe até executando cirurgia espiritual. Então há necessidade ímpar de nós, enquanto estivermos aqui, inclusive ao esperarmos o momento do passe, continuarmos em silêncio, em prece, para que esses amigos possam atuar em cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Fortalece também, Senhor, os nossos sentimentos, dando-nos as forças, coragem, bom ânimo, para seguirmos em frente na nossa jornada terrena. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, no capítulo 19, aonde Kardec vai falar um pouco sobre a fé que transporta montanhas. É importante nós entendermos de que o Cristo, sempre quando ele trazia um ensinamento, ele utilizava muito o momento e as pessoas, as condições ambientais, para que pudesse trazer o seu ensinamento e que, por essas características, as pessoas pudessem bem compreendê-los. Buscando no Novo Testamento diversos textos aonde Jesus nos traz o ensinamento e a palavra fé, nós encontramos diversos pontos, que eu vou citar só alguns. Quando ele vai falar sobre o milagres e poder da fé, nós vamos encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nesse mesmo tema, milagre e poder da fé, nas cartas apostólicas, ele vai falar lá em Hebreus. E também nos exemplos práticos
ele vai citar em João. Num outro tema, quando ele vai trabalhar sobre a fé na oração, nós vamos encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Cartas apostólicas em Tiago. Quando ele vai falar sobre fé e salvação, nós vamos encontrar em João, nas cartas apostólicas em Efésios e Romanos, e quando ele vai falar sobre exemplos práticos, em Atos. E na vida cristã pela fé, nas cartas apostólicas, em Romanos e em Gálatas. E por último, quando ele vai falar sobre o tema reconhecimento da fé, nós vamos encontrar nos evangelhos de Mateus. Então, a gente pode perceber que há uma grande preocupação do Cristo quando ele vai nos trazer o entendimento deste sentimento fé. Então, é preciso que nós possamos agora voltar um pouco, e quando ele vai falar sobre a fé que transporta montanhas, nós vamos encontrar, além dessas passagens, algumas que nós conhecemos. Aqui algumas que eu citei, talvez se eu falar o capítulo, algum a gente pode lembrar ou não, mas tem algumas passagens que são muito importantes e que eu acredito que todos nós a lembremos. Quando Cristo recebe a visita do centurião, e aquele chefe da guarda dos romanos vai até o Cristo e pede para que ele possa curar o seu soldado. Aí, na própria história, a gente já percebe, mas um romano indo em busca do Cristo. E então Cristo diz, né, tá bom, então eu vou até a sua casa, até o seu quartel, e vou curar o seu soldado. E esse centurião então diz a ele, não precisa ir lá. Eu não sou digno que você vá à minha casa. Mas eu tenho certeza que se você ordenar, ele será curado. E assim aconteceu. E nós já vemos mais uma passagem importante sobre a cura à distância. Nós vamos falar um pouquinho sobre a cura também neste capítulo. Temos mais uma outra passagem da mulher que sangrava há 12 anos, que não curava. E ali Cristo caminhando naquela multidão, todos apertando, e ele sente que alguém o tocou. E ele então para, quem foi que me tocou? E os discípulos estavam junto a ele e falam, mestre, mas nesse tumulto, todo mundo apertando, batendo, como é que nós vamos saber quem tocou? Alguém me tocou porque eu senti sair de mim as energias. E aí, nesse momento, ela então fica um pouco assustada, mas fui eu que toquei. E então Cristo olha para ela e diz, a tua fé te curou. Ela tinha tanta certeza que podia ser curada, que para ela bastava só tocar na veste do Cristo, que ela seria curada. E assim aconteceu. Então nós vamos vendo diversas passagens do Cristo, nos mostrando a importância e a força da fé, da certeza de encontrar um resultado naquilo que nós estamos em busca. Se nós imaginarmos uma montanha ao fundo, nós podemos dizer que a fé é a força que transforma o impossível em um caminho. A fé transporta montanhas. Já vou falar qual é a relação que o Cristo utilizou nessa passagem. Mas só olhando nesse sentido, parece um pouco absurdo, né? Como que a minha fé vai fazer com que essa montanha saia daqui e vá lá, né? Mas nós vamos entender nessa passagem que o Cristo não quis trazer para nós essa montanha material,
essa montanha de terra e pedras, mas das nossas dificuldades, principalmente das nossas dificuldades morais. Mas, ainda falando sobre esse tema, agora saindo um pouquinho de Cristo, nós vamos encontrar nessa obra maravilhosa que Kardec nos proporcionou, o codificador da doutrina espírita, no seu terceiro livro, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós abrimos o Evangelho, na contracapa, nós vamos encontrar uma passagem, uma frase, que Kardec nos diz assim: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, aí já podemos observar essa importância. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas da humanidade. Isso significa que não tem fim. Em qualquer momento, em qualquer instante, quando nós realmente adquirimos esta fé inabalável, nada vai mudar. Apesar de estar sofrendo, passar por dificuldades, por momentos terríveis, que muitas vezes nós nos achamos. Mas quando eu permaneço com a minha fé inabalável, eu vou conseguir superar aquelas dificuldades. Quando Cristo veio ao encontro do povo, um homem então se aproximou e, lançando-se aos seus pés, ajoelhou-se diante do Cristo e disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático, sofre muito, cai muitas vezes no fogo ou na água. Apresentei-o aos teus discípulos, pedindo para que eles o curassem, mas, no entanto, eles não o fizeram, não conseguiram. Jesus respondeu então: ó raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino, disse o Cristo. E Jesus, então, recebendo aquele menino, pede para que, entre aspas, o demônio que se fazia atuar sobre aquele jovem, pede para que ele, então, se afaste daquele menino. E ele, então, se afastou. E é claro que, com isso, os discípulos ficaram atordoados. Mas Cristo, por que é que nós não conseguimos curá-lo? Sendo que em outros momentos, em outras oportunidades, nós já havíamos o feito. E ele, então, Cristo responde aos seus discípulos: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Aqui é outro momento importante de nós observarmos. Por que Cristo utilizou esta passagem, essa parábola? Por que Cristo utilizou a imagem da mostarda, da semente da mostarda e a montanha? Uma pequenininha mostarda, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda. Apesar da semente de mostarda não ser tão pequenininha assim, porque há outras menores, mas a mostarda, quando brota, germina a um determinado tempo, ela forma um arbusto que pode chegar até 2 metros. E por que é que ele compara, então, a esta semente de mostarda com um monte? Se nós formos lembrar, como havia falado no início, Cristo utiliza de cada momento para que ele possa utilizar como ensinamento, de acordo com a compreensão daquelas pessoas. Na época de Jesus, existia
a ideia de que, para que as pessoas recebessem as bênçãos do céu, de Deus, deveriam ir a um determinado local para adorar a Deus. Então, na Samaria existia o Monte Gerizim. E em Jerusalém existia o Monte Moriá, ou Monte Jerusalém, onde tem o Templo de Jerusalém dos judeus. Então, os samaritanos iam até esse Monte Gerizim e lá adoravam, oravam, pediam. E em Jerusalém, os judeus utilizavam o Templo de Jerusalém. Uma outra passagem muito interessante, que talvez vocês conheçam, é quando Jesus estava caminhando e ali ele encontra um poço, o poço de Jacó. E ele então, cansado com sede, senta-se ao lado, próximo ao meio-dia, e uma mulher samaritana vem ao poço carregar água. Mas era a tradição também naquela época de que os samaritanos não falavam com os judeus. Muito menos ainda uma mulher falar com um homem judeu. Então o Cristo pede a ela que dê um pouco de água para ele. E ela espantada, mas como que você, um judeu, vem falar com uma samaritana? Ainda mais um homem falar para com uma mulher? E ali há um diálogo maravilhoso entre os dois. E ele então fala a ela que ele ali vai oferecer a ela uma água para matar a sede. E que aquela água, jamais, se ela bebesse, jamais ela voltaria a sentir sede. E ela então pergunta ao Cristo, no desenvolver do diálogo, mas Senhor, então, aonde eu devo orar? No monte lá da Samaria, de Gerizim, ou no Monte Moriá? Porque cada um dos dois diziam que não, o meu é melhor, que eu só vou conseguir nesse. O outro dizia, não, o meu é melhor, só vou conseguir nesse. E ela então, mas então, aonde que eu devo? Qual é o melhor local? E o Cristo responde para ela que essa montanha, esse morro, não tem sentido. Porque o que vale verdadeiramente é a vontade, a disposição de orar. Então, a fé que transporta montanhas significa de que aonde nós estivermos, nós podemos transportar esta montanha. Porque transportar a montanha tem aí também um outro verbo de ação. É necessário que nós façamos algo. Quando nós queremos, nós temos que ir em busca. Então, ir em busca, nós precisamos fazer, sair da inércia. Era isso que Cristo queria, a ação. Então, dizendo para ela que não importa qual é o monte, mas o que importa é que ela consiga, no seu interior, trazer aquela paz necessária para poder colocar-se à disposição, para ir em busca. Não importando o local, mas ela ir àquele local. Eu estou aqui, mas eu me transporto para acolá. No sentido de ir em busca daquilo que eu necessito. Esse episódio, quando Cristo, então, recebe esse pai que reclama que os discípulos não puderam curar o seu filho, aconteceu na manhã seguinte, quando da transfiguração, Cristo no monte. Quando Jesus, então, sobe ao monte e vai orar. E pede para que Pedro, João e Tiago possam ir com ele para lá. Passado outro dia, quando eles descem, então é que o Cristo encontra os seus discípulos, 9 outros discípulos. E é aí que eles então perguntam ao Cristo, mas por que nós não conseguimos? E é aí que ele fala de que eles eram incrédulos. Numa poesia muito linda, de Cassimiro Cunha, poeta fluminense espírita,
Ele vai falar o que é a fé. Farei aqui a leitura, lógico, de um pequeno trecho desse poema, que eu não tenho a capacidade de declamar, mas ele fala assim: a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. Casimiro, então, vai trazendo que a fé é a luz da ação. É isso que Cristo nos colocou quando ele diz que não importa o monte, o que importa é a ação. É a luz da ação. É o momento de nós acreditarmos, de nós pensarmos. Então, com isso, nós transportamos, ou nós nos transportamos para onde nós queremos. Numa outra obra também maravilhosa, inclusive nós estamos estudando, nos domínios da mediunidade, Emílio de Miranda, ele vai falar sobre a reunião mediúnica. Então ele vai descrevendo tudo que acontece na reunião mediúnica, as características, o que cada um faz, tal. E quando ele vai falar num tema da prece, ele vai trazer uma definição do apóstolo Paulo, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então Paulo nos diz assim: a fé consiste na firme confiança, então na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Olha que interessante. A fé consiste na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Então, é esta convicção que move as montanhas. Eu tenho tanta confiança naquilo, eu não sei o resultado final. Eu projeto, eu vou em busca. Quando eu projeto algum objetivo, quando eu tenho esse objetivo, quando eu vou atrás desse objetivo, isso me dá confiança, isso me dá lucidez, isso me dá amparo. E aí eu não fico somente parado, isso eu preciso, eu tenho que passar por isso, esse é meu karma. Mas será que realmente é isso que o Cristo espera de cada um de nós? Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por problemas, senão nós não estaríamos aqui, neste mundo de provas e expiações. É claro que cada um pode estar numa necessidade diferente da outra, mas mesmo aqueles que estão passando pelo mesmo problema, dependendo da sua maneira de encarar essa dificuldade, supera de maneira diferente. Já falamos aqui em outras vezes. A dor, ela é inerente ao processo. Mas o sofrimento, nós que colocamos. Nós não encontramos muitas pessoas, às vezes, com problemas dificílimos, sorrindo, felizes. E a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que essa pessoa encontra tanta força para superar isso? Se fosse eu, já tinha. Não é isso? É isso, é essa fé, essa certeza de que vai conseguir superar as dificuldades. E aí nós vamos entendendo o que significa realmente essa definição de Paulo, o apóstolo, da fé, nessa firme confiança. É importante nós entendermos alguns pontos interessantes nesta passagem, que nos faz refletir também. Essa confiança ativa que ele fala, não é apenas esperar, mas acreditar de tal forma e tão firme que nós vamos atrás, que nós vamos agir com convicção. Quando nós agimos com confiança, com convicção, nós encontramos uma lucidez muito forte nesta fé. Porque aí ela não é mais aquela fé cega. Fé raciocinada. Eu posso, eu vou. Não é uma coisa que alguém diz para mim e eu sigo cegamente. Eu vou refletir, eu vou pensar. Então isso nos dá clareza mental, isso nos dá força. E nos faz com isso também enxergarmos as possibilidades.
Porque daí eu paro, eu penso, eu reflito, e aí eu consigo enxergar um caminho para se atingir aquilo. Senão eu não consigo. Se eu entro em desespero, em aflição, eu não consigo raciocinar. Eu vou agir muito pelo reflexo. E muitas vezes, quando nós agimos pelo reflexo, depois nós podemos nos arrepender. Então, fé com confiança, lucidez, nos traz uma segurança interior. Porque quem tem fé não se paralisa. Não tem dúvida. Quem tem segurança, age principalmente com coragem. E é isso que faz que nós possamos mover essas montanhas. E qual seria, então, a forma prática de nós aplicarmos esse ensinamento no nosso dia a dia? É pensarmos que, se nós acreditarmos profundamente em algo, a nossa mente vai encontrar os caminhos necessários para acharmos as soluções. E, principalmente, nessas soluções que nos parecem muitas vezes impossíveis. Então essa fé, ela age como um combustível. É esse combustível que vai fazer com que nós enxerguemos à frente, que nos impulsiona à frente. Quando nós pegamos essas duas passagens, o que está no Evangelho, e nessa passagem que está lá em Mateus, quando Cristo fala sobre a fé que transporta montanhas, podemos encontrar aqui um paralelo entre as duas passagens. Uma definição, quando nós vamos entender a natureza da fé, nós vamos ver que ela nos traz a confiança lúcida no cumprimento de um objetivo, e também nos traz a força interior capaz de mobilizar energias e transformar realidades. E isso vai fazer um efeito em nossa mente. E aí, nessa comparação com as duas passagens, vai nos dizer de que dá a clareza e segurança, iluminando meios e fins. Então, eu tenho uma confiança lúcida no cumprimento, e isso faz um efeito na minha mente, me trazendo clareza, segurança, iluminando os meios para que eu possa atingir aqueles fins. Ele dá poder à vontade, tornando-a eficaz e criadora. No resultado prático disso, permite caminhar com firmeza, sem hesitação. Quando nós temos a fé firme, nós não hesitamos. E também, quando nós olharmos numa dimensão espiritual, nós vamos ter uma vista, né? Vamos verificar isso com muito mais confiança, racional e segura. Então, essa força espiritual que vai transcender os nossos limites humanos. Eu falei no início que essas montanhas, onde fala dessas, são as nossas dificuldades, os preconceitos da rotina, os interesses materiais, o egoísmo, o fanatismo cego, o orgulho, as nossas paixões. Nós estamos hoje num momento muito difícil. Ligamos a televisão, o rádio, as notícias, dificuldades extremas. E tudo que está acontecendo ao nosso redor vai trazendo no nosso interior alguns receios. Nós temos medo de sair de casa, nós temos medo de falar com alguém. Ainda aqui, em São Mateus, uma cidade um pouco menor, nós até não encontramos tanto. A gente encontra alguém na rua, a gente pelo menos cumprimenta. Mas se formos numa cidade maior, eu morei em Curitiba, Porto Alegre, trabalhei muito no Rio. Mesmo aqui em Curitiba, no prédio,
Entrava no elevador, poxa, um prédio pequeno, entrava no elevador, a pessoa entrava muda, baixava a cabeça, subia, descia, não dava um bom dia, não dava uma boa tarde, se encostava, se afastava. Nossa, eu moro nesse prédio. Faz 20 anos que eu moro junto. As pessoas têm dificuldade de olhar, de conversar. Medos. Quando nós temos a incerteza, nós temos medos. Então a fé raciocinada, essa fé lúcida, faz com que a gente pode acontecer, mas eu vou encarar, eu vou para frente. É isso que nos move, é isso que o Cristo espera de cada um de nós, que nós possamos afastar essas montanhas, mas com ação, com objetivo. Porque quando nós queremos, nós conseguimos. É evidente, não podemos deixar também de colocar, que nem tudo aquilo que nós queremos, que nós desejamos para nós, é o melhor para nós. Isto, Deus que vai saber melhor. Então, se eu tenho uma doença grave, é natural que eu peça a cura. Mas será que realmente eu vou receber a cura? Mas será que eu não preciso ter a resiliência? Se eu ficar parado, será que eu vou curar? Eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir ao médico, tenho que fazer um exame, eu tenho que tomar um remédio, refazer exames, tomar outros remédios. Eu preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso sair desta inércia. E como eu vou acreditar nisso, tem uma grande diferença. Então essa fé robusta, que nos dá essa perseverança, essa energia, é que vai fazer com que nós possamos deslocar essas montanhas morais que nós trazemos no nosso íntimo. E que gradativamente nós vamos trabalhando. Talvez, e nós sabemos disso, nós não vamos conseguir nesta encarnação. É impossível numa única passagem aqui que possamos trabalhar, compreender, tirar do nosso íntimo o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas que nos perturbam ainda. Mas temos que dar o primeiro passo. Se conseguirmos nesta encarnação, pelo menos trabalharmos uma dessas imperfeições, uma dessas montanhas, não teremos perdido tempo. Quanto tempo eu vou necessitar para chegar a ser um espírito mais elevado? Não sei. Vai depender de cada um de nós. Vai depender da vontade e da disposição de cada um de nós em irmos em busca de compreendermos. Por isso, nós não podemos nos descuidar. É a necessidade de nós trabalharmos essa fé interior. Nós vamos encontrar ainda em um outro capítulo, quando Kardec vai nos colocar numa passagem, lógico que ele está trazendo aqui uma passagem também, quando nos é colocado de que a tríade, a fé, a coragem, ou a fé, o amor e a caridade, são o segredo para que nós possamos ir à frente. Mas ele fala que, mesmo que eu tenha a fé, mesmo que eu tenha amor, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Há necessidade de quê? Da caridade. Por quê? Porque caridade é ação. Caridade me faz ir, me faz fazer. Não adianta eu amar. Ah, como é bom, como é belo. Não, eu vou conseguir. Mas eu fico parado esperando. Há necessidade da ação. Então, esses ensinamentos que o Cristo nos traz, nos mostra justamente que há a necessidade de nós reforçarmos cada vez mais desse sentimento que vai nos impulsionar cada vez mais para a frente. Para encerrarmos, uma historinha bem rapidinha, num voo, estava sentado um menino e um adulto, e em um determinado trajeto desse voo, há uma forte turbulência.
O avião começa a tremer todo, dá aquelas descidas, sobe, e aí todo mundo vai ficando desesperado. E aquele menino tranquilo, sorrindo, e aquele senhor do lado dele já quase gritando, daqui a pouco cai as máscaras, todo mundo desesperado, grito. E aquele menino tranquilo. Daqui a pouco passa tudo aquilo, todo mundo com o coração disparado, nervoso. E aquele senhor pergunta ao menino, vem cá, você não está com medo? Não. Não sentiu medo nenhum? Não. Mas como que você não consegue ter medo? E ele fala, é que o piloto é meu pai. A certeza, a segurança de que o pai iria resolver todo o problema ali do avião. É o que nós temos que ter com o condutor da vida, com o nosso pai, que está nos conduzindo, que está nos levando, nos mostrando, nos ensinando, nos alertando. Se nós tivermos esta confiança neste pai querido, que jamais abandona o seu filho, que jamais deixa um atrás, nós seguiremos firmes, fortes, neste processo infinito do aprendizado, na transformação do nosso espírito, ainda bruto, num espírito mais evoluído. Que Deus possa amparar a cada um de nós, nos fortalecendo cada dia mais. Muita paz. Para fazermos a nossa prece, eu procurei juntar um pouquinho com algumas palavras do texto que eu preparei o estudo e com elas fazer uma oração para que nós possamos encerrar então sobre a fé. Então vamos elevar os nossos pensamentos dizendo assim: Senhor, fortalece em nós a fé que ilumina e sustenta. Que possamos vencer as montanhas do preconceito, do egoísmo e do orgulho, caminhando com calma e confiança. Dá-nos a humildade para reconhecer que nada podemos sentir e que somos instrumento da Tua vontade. Que a nossa fé seja ardente e dirigida para o bem, capaz de impulsionar forças invisíveis e transformar impossíveis em caminhos. Assim, unidos a Ti, encontraremos perseverança, energia e paz para seguir na jornada da vida. Que assim seja.